Oi, pessoal. Todos nós temos uma grande tendência à cristalização. A gente percebe que existem pontos nos quais a gente vai se sentindo preso no decorrer da nossa vida, né? Que são pontos que vão nos levando sempre a uma repetição, uma repetição, uma repetição. E a gente acaba pensando, poxa, mas por que que isso está acontecendo novamente? Né? E esse ponto, de um certo modo, vai nos levar a uma cristalização. É interessante a gente perceber isso. No mapa astral, esse ponto está relacionado ao nosso Quirón, está relacionado ao nosso nó do sul, a cauda do dragão, e está relacionado aos nossos planetas retrógrados. O que esses pontos representam? Esses pontos representam alguma coisa que a gente repetiu vidas e vidas e vidas, e que exatamente por conta dessa repetição, acaba sendo uma tendência que a gente traz para que ela seja repetida novamente. Porque acaba sendo, de certo modo, o nosso ponto de segurança. Aquilo que eu mais tenho, aquilo que eu mais fiz, na verdade eu me considero, de certo modo, mais habilitado a lidar. Então, todas as vezes que eu tiver um medo, que eu tiver mais segurança, alguma coisa desse tipo, eu vou voltar para esse ponto como sendo um ponto de segurança. E esse ponto de segurança vai acabar alimentando sempre o mesmo ciclo repetitivo. É interessante a gente perceber, a gente está preso a um ciclo repetitivo e cujo processo de iniciação teria a finalidade de nos libertar. Quando a gente vê as mitologias, a gente vai ver sempre essa mesma questão, o do herói. Existe um desafio em que as pessoas elas vão sendo desafiadas, elas vão sendo derrotadas, né? Ao passo que o herói vai ser aquele que vai conseguir vencer aquele desafio, tá? Isso daí a gente está falando em termos das nossas personalidades em diversas eras. Essas pessoas não são nada mais que os nossos diversos eus tentando sair daquele ciclo repetitivo. Até que alguém, né, ou um momento em que a gente tem uma ideia diferente que faz com que a gente rompa esse processo e a gente acaba sendo vencedor de certo modo e conquistando o amor, a felicidade e coisas desse tipo. Ou seja, essa repetição acaba sendo o nosso desafio a ser superado. Porém, o que diz a mecânica, a física e até mesmo a medicina holística? Que a partir de uma repetição nós vamos tendo um desgaste, e esse desgaste ele acaba se transformando numa doença, acaba se transformando numa enfermidade com o passar do tempo. Ou seja, tudo aquilo que nós acabamos manifestando como uma doença ou algum problema de saúde, ele é decorrente de algum erro, de alguma coisa que a gente veio repetindo, de modo constante e sem perceber, até que aquilo acabou se transformando em alguma coisa que vai gritar aos nossos olhos e vai fazer com que a gente perceba e a gente seja obrigado a tomar uma atitude, a gente seja obrigado a rever essa questão. Isso é interessante. A doença é uma grande oportunidade para que a gente se conheça, para que a gente se transforme, para que a gente veja os nossos hábitos, para que a gente veja os nossos costumes, para que a gente pense realmente, né, o que fez com que eu chegasse a esse ponto. E ela acaba sendo assim um momento muito importante, conforme a gente vem dizendo aqui nos vídeos do canal, né, quando a gente entra em contato com as nossas impotências, com as nossas deficiências, é o grande momento da gente fazer uma grande transformação para que finalmente a gente possa se conectar com a espiritualidade. Infelizmente, a gente só consegue aprender mais pela dor do que pelo amor. Então, nesses casos, as nossas doenças, elas têm um papel importantíssimo nesse sentido. A homeopatia tem uma proposta muito interessante. Ela diz que ela veio para curar o doente e não a doença. Isso é um processo bastante legal para a gente pensar e para a gente conversar aqui. Quando a gente está falando do doente, a gente está falando exatamente desse ciclo repetitivo. É esse ciclo repetitivo que vai nos tornar receptivos ao desenvolvimento de determinadas enfermidades. Eles vão se basear no seguinte princípio. Imagine uma parede embolorada. Tá? Por que essa parede embolorou? Foi o fungo que chegou na parede sã e ele acabou embolorando a parede? Não, né? Na verdade foi a parede que apresentou condições para que o fungo ali se instalasse e acontecesse o bolor.
Com o nosso organismo acaba sendo a mesma coisa. Somos nós que apresentamos condições para que essa ou aquela doença ou para que um vírus se instale e acabe se manifestando como alguma espécie de enfermidade. Um exemplo bastante interessante, quando a gente está feliz e em algum lugar gostoso, tranquilo, e a gente toma uma chuva, a gente vai achar aquela chuva assim uma coisa maravilhosa, vai achar ela como alguma coisa assim extremamente energizante até. Ao passo que quando a gente está preocupado, a gente está infeliz, a gente está com algum outro tipo de problema, e a gente toma uma chuva, a gente vai acabar dizendo que a gente contraiu uma gripe por causa da chuva, e na verdade não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o nosso estado acabou nos predispondo àquele tipo de enfermidade. A homeopatia, então, ela vai falar o seguinte, olha, enquanto a pessoa ela não se curar, né, como pessoa, na verdade, essa doença, essa enfermidade, ela vai continuar persistindo. Aí, né, a diferença entre a homeopatia e a alopatia, porque a alopatia, ela vai simplesmente ficar cuidando dos sintomas e não vai cuidar da causa. Ou seja, né, as coisas elas tendem a se tornarem crônicas, né, e a gente tende a ficar consumindo remédios pelo resto da vida, conforme a gente andou falando num vídeo anterior também. A homeopatia, ela parte de um princípio bastante interessante. É o princípio da vacina. O que é a vacina? Né? A vacina, a gente recebe um vírus, a gente recebe alguma coisa, né, que acabe nos provocando uma reação do nosso organismo em relação a determinada doença com a qual aquele vírus está relacionado. Com a homeopatia, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. A partir de que modo que ela foi elaborada? Então pensemos o seguinte, quando eu estou descascando uma cebola, eu começo a lacrimejar, eu começo a ter escorrimento de nariz, né? Sintomas típicos de gripe. Ou seja, isso significa que a cebola ela me induz um estado semelhante ao da gripe. Se por um acaso eu tivesse um medicamento à base de cebola, né, teoricamente esse medicamento ele seria eficaz contra a gripe. Quando a gente fala do alho, por exemplo, eu não sei vocês quando eram crianças, né? Aquela história de colocar o dente de alho debaixo do braço, a temperatura do corpo sobe e a gente aparenta uma febre. Ou seja, né, o alho, se eu tiver um medicamento a partir do alho, então esse medicamento será eficaz contra a febre. Esse é o princípio básico da homeopatia. Só que depois, é claro que isso daí vai ser elaborado de uma outra maneira. E vão surgir aqueles medicamentos que a gente conhece com aquelas dinamizações, né? C1, C2, C5, C10, C100. Mas o que isso representa? Imaginemos o seguinte, então, vamos lá no caso da cebola, nós vamos pegar e fazer um extrato da cebola, que nós chamaremos de tintura-mãe. Depois eu vou pegar uma gota daquela tintura-mãe e vou diluir em 99 gotas de uma água puríssima. Isso tudo vai passar por um processo onde vai receber umas batidinhas assim durante 100 vezes. Depois que esse conteúdo, né, desse vidrinho que recebeu essas batidas, ele está pronto, nós vamos pegar mais uma gotinha desse conteúdo, né, misturar com mais 99 de água puríssima, passar para um outro recipiente e bater mais 100 vezes. Tá? Depois uma outra gotinha desse segundo vai passar para um terceiro, bater mais 100 vezes e assim por diante, até chegar no C5 ou C6, que vai ser usado como a dinamização inicial para que a gente comece a cuidar de qualquer enfermidade. Aí a gente pode compreender por que as pessoas dizem, lá a gente faz uma análise química da homeopatia, a homeopatia não tem nada. Por quê, né? Vocês percebem que essa diluição ela foi tamanha que praticamente não sobra mais nada daquele elemento que originou esse processo todo. Porém, o que é interessante a gente perceber? É interessante, né, a gente perceber que a homeopatia ela se baseia no seguinte princípio, na memória da água. A água teria memória e essa dinamização pela qual o elemento passa, na verdade ele estaria fixando na água a memória
daquela cebola lá antigamente, daqueles sintomas. E como o nosso corpo é formado basicamente de água, então o que acaba acontecendo? A partir do momento que nós tomamos aquilo, aquela água vai procurar a memória que causou aquela gripe ou aquele resfriado, e vai começar a atuar nessa causa. Tá, pessoal, estou falando assim de modo muito superficial, mas eu acredito que já dá para vocês começarem a ter uma ideia de como funciona tudo isso. Porém, né, tudo é muito mais profundo do que parece. A gente acabou de falar em relação a uma pessoa que ela não está bem, ela toma chuva, ela desenvolve algum tipo de doença. Ou seja, né, existe alguma coisa dentro de nós que nos torna predispostos a isso. E essa coisa que acaba nos tornando predispostos a isso, acaba sendo exatamente a nossa tendência à repetição. Essa tendência à repetição que a gente traz do passado, que está relacionado com o nosso quirón, com a nossa necessidade de pertencimento, com a nossa sombra e coisas desse tipo. Ou seja, né, para que a gente consiga realmente obter saúde, é necessário que a gente mergulhe até essa causa bastante profunda, a fim de que a gente possa enfrentar o Minotauro, a fim de que a gente possa enfrentar a Esfinge, conforme a gente vê nos mitos relacionados ao desenvolvimento do homem. É interessante a gente pensar numa outra coisa, né? Uma vez a gente conhecendo esse processo de dinamização que eu falei, né? Como que funciona o nosso corpo? Nós somos crianças, nós temos uma célula, nós temos um organismo, etc., né? E vai tendo uma troca de células, vai tendo uma mudança que vai acontecendo no decorrer do tempo, fazendo com que, né, a gente vai passando pelo processo de vida. O que acaba acontecendo? Cada mudança de célula que a gente passa, que depois de um determinado tempo acaba se transformando numa mudança completa, numa mudança de corpo, é como se fosse alguma dinamização. As nossas questões, os nossos conceitos, os nossos experimentos, eles vão sendo dinamizados. E a semelhança daquela água que a gente comentou, que aparentemente ela foi diluída a ponto de já não ter mais nada daquele elemento, na verdade ela traz aquele elemento dentro de si. Ou seja, o que isso significa? Né? Que quanto mais antiga for essa causa que provoca isso, mais no fundo do inconsciente ela vai ficando. Isso vai fazer com que? Isso vai fazer com que sejam necessários, então, para que essa causa possa ser acessada, dinamizações cada vez mais altas. Então, por isso, na homeopatia, eu vou começar com C5 ou C6, depois eu vou subindo C30, C100, C200, C500 e etc. Por quê? Né? Isso significa assim, quanto mais essa dinamização ela está subindo, mais fundo eu estou indo na causa, chegando muitas vezes às nossas questões relacionadas à infância, relacionadas ao nosso nascimento, e às vezes até questões ligadas a vidas passadas. Claro que quando eu estou falando isso, eu estou falando da homeopatia unicista. É interessante a gente perceber que existem duas homeopatias, a unicista e a pluralista. A pluralista ela vai fazer aquele tratamento como se fosse, na verdade, com alopatia. Eu tenho dor de cabeça, eu tomo remédio para dor de cabeça. Eu tenho dor na perna, eu tomo remédio para dor na perna e assim por diante. Né? Ou seja, ela vai simplesmente cuidar dos sintomas, ao passo que a homeopatia unicista ela vai cuidar da causa. Ela vai cuidar do indivíduo como um todo. Só que o que acaba acontecendo, né? Nós temos um núcleo que é cercado de uma série de amortecedores que não nos permitem chegar até ele, exatamente talvez por nossa autodefesa, ou talvez aos poucos só que a gente tenha condições de lidar com determinados conteúdos psíquicos, etc. E esse núcleo, ele vai sendo revestido de camadas, como se fosse uma cebola. Então a gente vai tendo aquele núcleo inicial, várias camadas, e essas camadas, cada uma delas, muitas vezes, apresentam características diferentes. Então, o que acaba acontecendo no tratamento homeopático unicista
é que a gente aos poucos vai entrando em contato com cada uma dessas camadas. E essas camadas vão sendo retiradas como vestes, uma após a outra, até que a gente finalmente possa chegar no centro, no ponto nevrálgico, que acaba sendo a origem de todos aqueles desequilíbrios, de todas aquelas doenças e coisas desse tipo. E esse núcleo, esse centro, ele vai variar de pessoa para pessoa. Isso é interessante também. A gente não pode falar assim, eu consegui tal resultado usando esse medicamento, porque na homeopatia isso não vai fazer sentido nenhum. Ele vai dizer que cada pessoa está ligado a um tipo de medicamento. E dentro dessa explicação que eu dei para vocês percebem que é muito lógico isso, né? Cada um de nós vai chegar para aquele remédio de fundo, como eles chamam, que na verdade como sendo aquele que está ligado à origem dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas repetições, ele vai acabar, por sua vez, sendo eficaz no combate em todas as nossas questões de saúde, que na verdade não passam de manifestações ou de avisos nos dizendo que nós nos desequilibramos de alguma maneira. A homeopatia unicista, então, ela vai procurar manter a integridade e o equilíbrio do indivíduo. Vocês percebem o quanto isso é interessante, né? Porque dentro do nosso processo de autoconhecimento, dentro do nosso processo espiritual, a partir do momento em que a gente desenvolve alguma enfermidade, a gente vai procurar esse tipo de tratamento, a gente está transformando essa enfermidade e esse desafio no mestre ou numa ferramenta valiosíssima que nos leve verdadeiramente ao autoconhecimento, nos leve a uma autotransformação e nos leve finalmente, talvez, a que consigamos subir mais um degrau no processo evolutivo. Vocês percebem o quanto é interessante tudo isso, né? Para mim, a homeopatia ela acaba sendo a verdadeira alquimia. A alquimia sendo capaz de fazer com que a gente se modifique, que a gente se transforme, que a gente se autoconheça, a tal ponto de que haja uma mudança de consciência, a tal ponto de que a gente possa, a partir daí, obter mais saúde, mais felicidade nesse plano. É um universo maravilhoso. Sabe, eu recomendo a todos vocês que se tiverem algum problema crônico a ser tratado, que procurem a homeopatia unicista, um bom médico homeopata unicista, que vocês terão a grande oportunidade de se conhecer, de se transformar, coisa que vai ser muito boa, muito eficaz, mas não espere que o remédio faça isso por vocês. Tá? O remédio ele vai nos colocar em contato com as nossas dores, em contato com os nossos conflitos, em contato com as nossas questões mais íntimas, para que a gente reveja, para que a gente modifique, para que a gente possa transformar, para que a gente possa sublimar, de repente, aquelas questões, né, que precisam ser perdoadas, precisam ser compreendidas ou precisam ser digeridas de uma outra maneira. Quando a gente fala isso, agora vem a questão dos florais. Os florais também acabam sendo um elemento bastante interessante dentro dessa questão. Mas o floral também, o floral não vai resolver para a gente nenhum conflito. Às vezes as pessoas elas imaginam assim, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho alguma coisa desse tipo. Eu vou tomar o floral, pronto, acabou o medo, acabou a ansiedade. Não é assim que o floral funciona. O floral ele se baseia numa outra questão, tá? Nós temos a homeopatia, que ela vai partir talvez da fitoterapia. O floral ele vai partir de um outro princípio, que foi estabelecido, foi observado pelo Dr. Bach inicialmente, quando ele percebeu que, estando na presença de determinadas plantas, essas plantas acabavam induzindo determinados sentimentos nele. Sentimentos de melancolia, sentimentos de tristeza, sentimentos de felicidade, coisas assim. O floral vai trabalhar num nível diferente da homeopatia. Ele vai trabalhar os nossos sentimentos, mas volto a dizer, ele não vai resolver os nossos sentimentos. Ele vai fazer com que a gente perceba como, de que maneira ou em que situação aquele sentimento ele acaba se manifestando e a nossa reação perante ele. Ele vai funcionar como se fosse uma espécie de lente de aumento
onde a gente, através daquele floral, a gente tem a capacidade de se perceber melhor. O que o torna também uma ferramenta valiosíssima no tocante a gente ter uma percepção melhor das nossas emoções e das nossas questões mais psíquicas. O que é interessante a gente falar a respeito do floral, né? Vocês devem saber que existem vários florais. Isso é importante a gente compreender como que acontece. Conforme eu disse, né, o primeiro que vai fazer isso vai ser o Dr. Barr. E o Dr. Barr, lá na Inglaterra, ele vai começar a identificar as essências ou as flores, né, as plantas. Ele vai perceber que o orvalho que está depositado em cima das folhas acaba, de um certo modo, tendo essa propriedade de fixar esse elemento tão sutil, e é a partir desse ponto que ele vai resolver, ou que ele vai começar a elaborar os primeiros florais. Só que vocês compreendem que o inglês, ele tem uma maneira de lidar com os sentimentos, o australiano tem outra maneira de lidar com os sentimentos, o brasileiro tem outra maneira de lidar com os sentimentos. Dentro do Brasil existem diversas regiões, e cada um na sua respectiva região tem uma maneira diferente de lidar com os mesmos sentimentos. Então é interessante que a gente perceba o local onde esses florais eles foram canalizados. Isso não quer dizer que eles não tenham valor, mas isso significa que eles lidam com aquelas questões de uma maneira diferente, muitas vezes, aquela que seria ideal para nós. Como vocês podem perceber, dentro dessas questões holísticas, não existem fórmulas mágicas. Não existe, eu vou tomar um remédio, o remédio vai fazer o trabalho para mim, o remédio vai me curar, eu vou simplesmente ficar ouvindo música enquanto ele trabalha para mim. Na verdade, isso não existe, isso não acontece. Nem na alopatia existe isso. A alopatia, na verdade, às vezes a gente pensa que a gente se curou de alguma coisa, lá na frente ela retorna de uma outra maneira. Ou seja, enquanto aquela causa, enquanto aquela origem, enquanto aquela questão repetitiva, enquanto aqueles nossos apegos, enquanto aqueles nossos medos, isso daí não for revisto, não for revisado, a gente acaba sempre ficando cada vez mais sujeito à ação dessas enfermidades, entre aspas, né? Que na verdade elas acabam sendo uma manifestação do nosso mestre interior, nos dizendo assim, olha, olhe para isso, perceba isso, aqui está a sua grande oportunidade de você se autoconhecer, de você crescer e de você se libertar. Nada na natureza é por acaso, tudo tem uma finalidade de ser, e a finalidade final de tudo isso chama-se consciência. Tá bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Fica aí mais um assunto, ou mais um motivo para a gente refletir, para a gente pensar a respeito, e que a gente consiga, através das nossas dificuldades, entrar verdadeiramente em contato com a nossa essência interior, e aí sim conseguir conquistar a meta ou quanto de consciência a qual nós nos propomos com essa existência. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve e até a próxima.